Bom, gente, bom dia. A gente está aqui para dar o testemunho, um dos testemunhos da nossa vida, né? Meu nome é Daiane. Olá, gente, paz do Senhor, bom dia. Meu nome é Renan. A gente está casado, eu e a Daiane, há 12 anos e vamos falar aqui um testemunho do cuidado de Deus. Primeiro que eu conheci o Renan aqui na Cogic mesmo, né? E graças a Deus, Deus me apresentou ele, que a gente tem uma família linda, a gente tem 2 filhos, uma menina e um menino. E um dos testemunhos da nossa vida, que eu acho que marcou bastante e foi um cuidado muito grande de Deus com a gente. E aí, assim, é muito para vocês entenderem que nesse testemunho a gente totalmente dependeu de Deus e a gente mesmo não vendo, não crendo, a gente creu na palavra que Ele tinha dado e a gente fez. Então, assim, eu e o Renan, a gente sempre teve o desejo de morar fora, de morar nos Estados Unidos, e a gente acabou tendo nossa primeira filha aqui, então a gente falava, a gente não sabe quando a gente vai, a gente não sabe quando Deus vai mandar a gente, e a gente tá muito nessa dependência de Deus, a gente não vai fazer pelas nossas mãos, então a gente falava que o nosso segundo filho a gente ia ter nos Estados Unidos, mas a gente não sabia o tempo. E o tempo foi se passando, a nossa filha fez 5 anos, e aí a gente resolveu, eu engravidei, e a gente foi passear nos Estados Unidos no ano de 2013, de 2018. 2013 minha filha nasceu. No ano de 2018 a gente foi passear nos Estados Unidos, levamos nosso irmão, meu irmão também que estava com problema. A gente foi simplesmente passear, levar minha filha para passear. E lá, eu grávida já de 5 meses, a gente encontrou muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas. E uma das pessoas chegou, olhou minha barriga assim e falou assim, nossa, por que você não tem esse filho aqui, né? Porque você já tá grávida, já tá aqui, fica por aqui. E aí eu falava, não tem nem como, eu tô aqui, eu tenho que voltar, eu vou trabalhar, eu tô de férias. E aí uma segunda pessoa veio e olhou e falou, nossa, tem seu filho aqui. Uma das pessoas que falou, ele falou que a mulher dele teve o filho lá, faziam 2 anos. E aí ele explicou como que foi e me deu o contato dela para eu conversar com ela. Mas até então era uma conversa assim. E aí a gente voltou dos Estados Unidos e a gente voltou com essa ideia, porque toda vez que a gente volta de lá, a gente volta querendo ficar lá. E aí eu brinquei com a minha mãe logo que eu cheguei, eu falei, mãe, se eu for ganhar o neném nos Estados Unidos, você vai comigo? E a minha mãe falou, eu vou. E aí eu falei, ela não tem nem noção do que ela tá falando. E aí eu virei pro Renan e falei assim, Renan, eles falaram, a gente tá com a ideia. E a gente ficou com essa ideia na cabeça. Aí o Renan foi convidado para ir numa igreja para tocar. E era até uma Cogic também, ele foi tocar e eu tava lá sentada participando do culto, vendo o culto, e no final do culto o irmão falou assim pra mim, apontou pra mim e falou assim, irmã, Deus tá me falando que é pra você não ter medo, que Ele vai usar as mãos dos médicos, Ele tá à frente de tudo e Ele tem um futuro pra essa criança. E eu sei que você tá com medo, mas Deus tá falando que é Ele que vai cuidar de tudo, então vai em frente. E assim, só eu e o Renan sabia dessa história toda. E aí no final do culto, eu chorava muito e ninguém entendia. Minha sogra estava do meu lado, ela também nem sabia de nada da história. Então ninguém entendia, talvez poderia ser alguma coisa com a criança, alguma situação que estava acontecendo ali, mas ninguém imaginava que era esses planos. E aí a gente saiu, eu falei pro Renan, eu falei, nossa, Renan, não é possível que Deus falou desse jeito. Porque assim, eu tava com muito medo. E quando Deus falou assim, claramente, eu entendi qual que era o recado. E aí eu virei pro Renan e eu falei assim pra ele, bom, vamos partir do princípio. A gente vai na médica e a gente pergunta pra médica se ela daria um atestado pra eu ir grávida já de 35 semanas, já pra ganhar, se ela daria um atestado e se ela vai achar que isso é uma loucura, porque na nossa cabeça também parecia uma loucura. E aí a gente foi na médica, e a médica, quando eu falei, doutora, eu queria ver se dá pra ganhar o neném lá, mas eu só posso ir pra lá nas últimas semanas, eu queria saber se pode. E ela falou assim, eu te dou um atestado pra você ir com 35 semanas,
mais do que isso eu não deixo. E ela falou assim, vai sim, eu acho que é uma oportunidade para o seu filho. E aí a gente saiu novamente do médico e falando, nossa, né? Foi Deus que trabalhou novamente. Deixou tudo pronto, fez o atestado em inglês, enfim, deu todo... Tem uma gama, né, de informação, né? O pós, né, o acompanhamento, ela fez um monte de coisa. E aí, a gente percebeu, era um cuidado de Deus ali, até nas mãos da médica, para ela atestar isso, porque assim, se não tivesse atestado dela também, eu não poderia ir. Porque ela teria que fazer meu pré-natal até o último momento, ela saberia disso, e ela não iria ganhar no parto. Então, assim, ela concordou, e aí eu falei para ele, agora a gente precisa ir pro segundo passo, a gente precisa procurar uma casa para ficar lá, né? Aí nós calculamos que eu teria que ficar lá por uns 4 meses, calculando quando eu iria, até quando o neném nasceria e até quando ele tomaria a vacina. Então a gente começou a planejar isso. E eu tinha 2 meses para planejar isso. Isso era no mês de comecinho de junho e eu teria que ir em agosto. Para ganhar o neném em outubro, porque a data do neném era comecinho de outubro. E aí eu comecei a ir atrás de casa lá para alugar. Comecei a participar de umas comunidades lá no Facebook, e aí comecei a conhecer algumas pessoas também. Tem a nossa amiga Vanessa, que é a irmã do Moisés, que ela já mora lá, então eu procurei um lugar nas proximidades dela, então ela ajudou também compartilhei com ela essa ideia. E aí estava muito difícil da gente conseguir uma casa lá, quase que impossível, porque ninguém queria uma grávida com uma criança para morar talvez num porão ou talvez num sótão lá. E eram os lugares que a gente tinha para alugar, porque a gente não poderia alugar uma casa inteira, a gente precisava alugar algo mais barato ou alguma coisa compartilhada. E aí iria minha mãe, eu, a Gabriela, e depois chegaria o Renan, porque o Renan ele não poderia ir junto, porque ele estava trabalhando, ele só poderia pegar a licença dos 15 dias da empresa. Então, no mês de julho, no começo de julho, eu procurei, comecei a pesquisar voo e eu achei uma promoção muito grande de um voo para sair em agosto, só que eu não tinha nada definido. E aí eu falei assim, ou eu compro agora, na fé, né? Mais uma vez na fé e acreditando ali que iria dar tudo certo. E eu falei, pô, não, vamos comprar, porque assim a promoção é muito boa. E aí a gente comprou as passagens, compramos a minha, da minha filha, da minha mãe, e crendo na palavra. E assim, começou a chegar no final de julho e a gente não tinha casa para ficar, ninguém queria aceitar. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, Renan, será que é os planos de Deus mesmo? Porque tá difícil, né? Tá difícil a gente achar um lugar. E aí quando foi assim, nos últimos dias de julho, já comecinho de agosto, a passagem eu acredito que era pro dia 14 de agosto. E aí a gente encontrou um rapaz que ele falou assim, olha, eu vou trabalhar fora, eu alugo o meu quarto para vocês. E foi exatamente o tempo que... os 4 meses que inicialmente a gente planejava, não foi? Que foi que a gente planejava. E aí ele falou assim, eu alugo o meu quarto para vocês, porque aí eu cobro o valor do quarto. É uma casa compartilhada, que mora mais 2 meninos nos outros quartos, e vocês dividem a casa. E aí foi uma bênção, assim, porque ele foi o único que aceitou, porque lá, por via de regra de bombeiro, eles não aceitam criança, grávida, enfim. Iria ficar num quarto, eu, minha mãe, a Gabriela, iria vir o neném, depois o Renan, mas era o que a gente tinha. E aí a gente correu atrás das outras coisas e chegou o dia assim da gente viajar. Eu entrei de licença já no serviço, e no dia eu lembro que eu fui descer a escada assim para ir para a garagem já pra gente pegar o carro, e eu olhei para a cara do Renan e aí eu tava chorando. E eu falei assim, eu tô com muito medo, e realmente eu tava com muito medo, porque assim parecia uma loucura. Mas ao mesmo tempo eu estava blindada assim pelos cuidados de Deus, porque parecia uma loucura quando eu contava para algumas pessoas, porque eu não contei, a minha família não sabia. Mas ao mesmo tempo eu sentia medo, mas eu sentia que era como se tudo desse certo. Então assim, e o Renan falava, não, você vai dar certo. O meu pai... Eu fui chamado de louco pelo menos umas 100 vezes. O
meu pai falava pra ele, falava assim, se acontecer alguma coisa com a minha filha, A culpa é sua. a culpa é sua. Os pais dele, a gente avisou, já era na semana que eu ia viajar, e também acharam que era uma loucura. Meus irmãos ficavam questionando minha mãe, falavam que era uma loucura. E a minha mãe estava na fé. Minha sogra, a fé dela é nível hard. Ela, até um adendo, né? Antes de tudo isso, eu tinha falado, Daiane, as ideias vieram. Foi, né? Aí eu falei, mas vamos orar. Se a sua mãe falar que vai, é Deus, porque Ele tá movendo. E aí a minha mãe concordou. Minha mãe, ela me perguntava, ela falou, mas você tem tudo certo lá? Você tem o hospital certo? E eu falava, tenho, mãe. Mas assim, eu não tinha. Eu tinha as coordenadas de uma pessoa que me falou, ó, vai em tal hospital, vai em tal endereço, e coisas que aconteceu com ela 2 anos atrás. Então, assim, a gente sabe que muita coisa muda. Mas eu tava nessa fé, e aí eu também não podia passar insegurança pra ela. Então eu falei, não, mãe, tá tudo certo. A fé que eu tava sentindo, talvez ela não tava sentindo ali no momento, então eu precisava passar essa segurança pra ela. E aí a gente foi. Eu lembro que eu falei assim pro Renan, eu falei, nossa, o avião vai estar lotado, porque a gente foi pra Orlando, e de lá a gente faria a conexão pra cidade que eu ia. E eu falei assim, o avião vai estar lotado, porque pra Orlando é sempre cheio, e eu tava preocupada, porque eu tava inchada, eu tava bem barriguda. Mas enfim, e aí a gente tava no avião, e aí eu falava muito pro Renan aqui, antes de ir, eu falava assim, Renan, se são é promessa de Deus, é o cuidado de Deus, eu não quero mentir, eu não quero ter que falar nada. E aí eu falei assim pra ele, na hora que a gente for passar na imigração, eu tô com a barriga muito grande, né? Quando chegar nos Estados Unidos, eles vão desconfiar que eu quero ficar lá, e eu não quero ter que ficar mentindo, nada. E foi muito engraçado que a gente pegou uma fila enorme lá na imigração, e a minha mãe falou assim, aí eu já mandei mensagem pro Renan e falei, Renan, você começa a orar aí pra Deus cuidar. E a minha mãe olhava e falou assim, ó, você vai passar com aquele rapaz ali. E tinha vários, acho que tinha uns 10 atendentes, e minha mãe falou, a gente realmente, quando chamou, a gente passou com aquele homem, ele estava mascando chiclete, ele só pegou nosso passaporte, do jeito que ele estava mascando chiclete, ele continuou mascando, pegou o passaporte, tirou a foto, não perguntou que hotel a gente ia ficar, quanto tempo a gente ia ficar, não perguntou nada. E a gente sabe que cada vez que a gente entra lá, eles perguntam pelo menos o hotel, pelo menos a quantidade de dias que vai ficar. Ele não me perguntou nada, ele só carimbou lá e falou, boa viagem. Eu não falo inglês, eu também não entenderia nada, eu ia ficar fazendo por gesto, eu ia me virar. E aí, a gente, quando saiu o meu tampão, eu mandei pra médica, ela falou pra eu ir pro hospital. Então aconteceu de eu ter que ir pro hospital sem eu ter que inventar nada, porque me deu mesmo um problema. E aí eu peguei o Uber, a gente só sabia andar assim, então a gente colocava o endereço, pegava o Uber e ia pro local. A minha mãe colocou umas coisas pra Gabriela na bolsa, o dinheiro estava na bolsa. Quando eu dei entrada no hospital, logo de início eles já me colocaram numa cadeira de rodas, a minha mãe ficou esperando na recepção e eu tava com a bolsa. Minha mãe ficou na recepção com a Gabriela. E aí me levaram lá pro andar de cima, tudo, e começaram a me tratar ali, começaram a me medicar. E as horas foram se passando, e ali passou 1 hora e meia, e eu comecei a ficar preocupada com a minha mãe, porque a gente estava incomunicável, porque eu só estava com o meu celular me comunicando com o Renan aqui no Brasil, e a minha mãe estava lá embaixo na recepção, ela não tinha o celular com internet, não tinha nenhum meio de comunicação, ela não sabe falar inglês. E eu tava com as coisas, eu tava com dinheiro, eu tava com as coisas pra Gabriela comer e comecei a ficar preocupada. Aí passou 2 horas, aí eu mandei mensagem pra uma menina que eu conheci também na comunidade do Face. E aí eu falei pra ela, falei, Carol, eu tô aqui e eu tô no hospital e eu tô desesperada porque a minha mãe tá na recepção, eu não tenho como me comunicar. Eu falava pra enfermeira, a enfermeira não me entendia, não conseguia entender que era pra chamar minha mãe, enfim. E aí eu falava pro Renan, eu falei, Renan, eu tô preocupada. E aí a Carol, eu falei, Carol, o que eu faço? Aí a Carol falou assim, eu tô saindo da minha casa, tô indo pra aí. Ela simplesmente saiu da casa dela, era noite. Ela foi lá no hospital, eu falei, ó, minha mãe é assim, assim, assado, tá com uma criança lá. Ela chegou na recepção, colocou minha mãe no Uber, deu o que comer lá pra elas, colocou no Uber de volta pra casa e subiu pra me encontrar. Foi até engraçado, porque ela me viu com o avental, ela falou assim, nossa, eu vou te conhecer de bunda de fora, né, brincando por causa do avental. E aí ela falou, a primeira vez que eu vou te conhecer, tô te conhecendo assim. Irmãos, só pra vocês entenderem, essa pessoa
foi um anjo de Deus que Deus colocou ali no nosso caminho, porque além de todo o cuidado que ele teve, ele escolheu, ele selecionou uma pessoa que fosse cuidar da gente todo o tempo. Ela cuidou da gente de uma forma que, assim, é gratuita, sem nem conhecer a gente. E assim, ela tava também passando uns problemas lá, ela tava se firmando na igreja lá que ela tava indo. Então, assim, eu falo pra ela hoje que a gente foi um instrumento de bênção na vida dela no momento que ela precisava estar ali com pessoas, né? Ela se apegou bastante a gente e ela pôde cuidar da gente. E aí eu fiquei naquele momento no hospital, tomei toda a medicação, fui embora com a Carol e ali começou a nossa amizade. Eu recebi uma ligação depois que eu voltei do hospital, uns 2 dias depois, da assistência social do hospital, me ligando, falando que era para eu comparecer no endereço, porque eu precisava dar entrada na minha assistência social referente ao atendimento que eu fiz. Porque eles me atenderam no hospital, mas eles geram uma cobrança, então eles precisavam dar entrada nessa assistência. E aí tinha uma menina lá que eu conheci, uma outra menina, que também estava grávida, chegou no mesmo tempo que eu, só que essa menina, ela, diferente de mim, ela iria morar lá. Eu não, eu voltaria. E ela falou assim pra mim, não, Dani, mas essa mesma pessoa me ligou pra falar a mesma coisa, eu fui até lá, e quando eu cheguei lá, ela viu meu passaporte, ela falou assim, não tem como eu dar entrada na sua assistência, porque você tá como turista. Então, quando você voltar aqui, depois de 6 meses que você vai estar sem papel, você volta comigo que a gente dá entrada na sua assistência. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe do céu, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, é diferente do caso dela. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu peguei e falei assim, mãe, o que eu tenho pra fazer é ir no mesmo endereço e ver o que vai acontecer. E aí eu fui, pedi pra minha mãe ficar esperando lá na recepção, subi, lembro até hoje, mandei mensagem pro Renan de novo, eu falei, Renan, começa a orar, porque era assim, quando eu precisava de um milagre, que era algo impossível, que eu não estava vendo, aí eu mandava pra ele, Renan, começa a orar que eu tô no lugar tal. E aí a mulher me chamou, ela falava espanhol também, a gente lá no Embromate falando, ela só pediu meu passaporte, eu dei meu passaporte pra ela virou a página, foi lá, levantou, tirou xerox, voltou na mesa, fez lá mais alguns procedimentos, me entregou o passaporte e falou assim, olha, você tá com assistência médica durante 1 ano, e o seu pré-natal você já pode agendar, você vai agendar aqui, já tá pra semana que vem, tal, no endereço tal, e você tem direito à assistência médica por 1 ano. E aí eu falei, tá bom. Eu levantei do jeito que eu levantei, assim, meio extasiada pelos milagres, e saí, falei, mãe, eu consegui, aconteceu isso e aquilo, mandei pro Renan, eu falei, a menina, do mesmo jeito que eu fiz, ela fez. A diferença é que ela foi na página do carimbo e viu que ela estava como turista. Mas no meu ela não fez isso. Ela só tirou foto da primeira página, é só isso que ela fez. Eu não abri minha boca pra nada. E assim ficou. E eu falei, mãe do céu, foi um milagre. E aí, beleza, eu comecei, aí a gente passeava lá, eu comecei a ganhar muitas coisas, porque eu tava na comunidade lá do Face. E aí, quando eu comentava com as pessoas que eu tava lá, as pessoas batiam na minha porta, me entregavam sacolas e sacolas de roupa do neném, porque eu não tinha nada do neném. O que eu tinha do neném, quando eu fui fazer o enxoval lá, ficou tudo aqui no Brasil, né? Então eu tinha uma peça do neném que eu levei, porque eu fui realmente na fé. E aí as pessoas batiam na minha porta e entregavam sacolas. Aí as pessoas começavam a entrar em contato comigo para me dar bebê conforto, para me dar berço. Berço, eu acho que eu ganhei 3, eu tive que escolher. Aí eu comecei a ir numa igreja lá, e a minha mãe ia comigo, minha mãe é católica, mas ela ia comigo na Assembleia de Deus, que tinha na rua da minha casa lá, que é a casa que a gente estava morando. E aí eles fizeram um chá de bebê pra mim, eles começaram a me dar um monte de coisa. Eu ganhei fraldas, que eu tenho foto, e era só fraldas Pampers. Eu tenho caixas e caixas de fraldas que eu tive, quando eu vim embora, eu tive que doar. Doei todas as coisas que eu ganhei, de tanta coisa que eu ganhei. Abençoou muita gente. Então, assim, era assim, coisa fora do normal. E aí chegou um dia que eu também estava no parquinho, brincando com a Gabriela, e aí eu precisava ir no outro endereço para pedir assistência do parto, porque é diferente a assistência do pré-natal para assistência do parto.
E aí comentando tinha umas mães lá brincando, tudo, com crianças pequenas também. Ela olhou pra minha barriga e falou, mas não, esse endereço não existe mais. Eu falei, como não existe?